Linhagem, temporada 2. Edson White, sua obra e conversão, episódio 42. Ter uma mãe que é profetisa e um pai que, entre muitas outras coisas, foi o presidente da Associação Geral, não deve ter sido fácil. Perder um de seus irmãos repentinamente aos 16 anos e ter seu velho pai sofrendo de uma doença e uma morte prematura teria sido muito difícil. Ter pais que viajaram muito durante seus primeiros anos e estar constantemente sob os olhos do público tornou a infância de Edson White mais desafiadora do que a maioria de nós experimenta. À medida que crescia, ele era, por falta de um termo melhor, a ovelha negra da família, aquela com a qual Ellen White se preocupava mais do que as outras. Ele tinha problemas em mentir, ser enganador, era uma criança problemática por completo. Ele causaria graves desentendimentos entre seus pais, pois Tiago e Ellen tinham opiniões diferentes sobre como ele deveria ser tratado. Às vezes, ele ia a uma cidade e negociava em nome dos White, mas quando o negócio não dava certo, ele deixava a cidade, deixando seus pais para pagar a conta. Seu pai o teria deixado alegremente passar pelo sistema judicial e arcar com as consequências, mas sua mãe pagaria a fiança, adotando uma abordagem mais branda. Após a morte de seu pai, as coisas pioram. Ele briga com a Review and Herald por causa dos royalties e também escreve para sua mãe e diz a ela que não é religioso. Ellen White, porém, continua a suplicar a ele. Ela diz a ele que viu o céu, que é real. Ellen tem um relacionamento melhor com Emma, esposa de Edson, e ela escreve para ela e pede para que ela garanta a Edson que leia a carta e não a queime. Uma vez ela teve um sonho em que o viu preso em um afogamento, e ela acordou e escreveu uma carta para ele. Isso continuou por anos, com aparentemente pouco efeito, mas Deus estava trabalhando silenciosamente em seu coração. Eventualmente, aos 44 anos, Edson aceita Jesus como seu salvador pessoal. Ele escreve para sua mãe e diz que agora percebe que Jesus o ama e decide se dedicar ao ministério em tempo integral. Ele leu o livro de sua mãe, que enfatizava a necessidade da importância de trabalhar no sul, e decide levantar fundos para comprar um barco para navegar até o fundo. O sul não era um campo missionário muito procurado na época. A escravidão havia acabado de ser abolida, as tensões eram altas e havia muita gente no norte que não queria que os escravos recém-libertos tivessem acesso à educação. Edson White começou a mudar isso por meio do barco Morning Star. Edson White iria e faria uma grande obra no sul, dando um grande impulso à obra que acabava de começar. Sua ideia de barco era genial. Numa época em que as escolas e igrejas eram regularmente incendiadas, seu trabalho neste novo campo resultaria na abertura de aproximadamente 15 escolas, um sanatório e uma editora. Não existe um método infalível de criar filhos. As crianças devem escolher por si mesmas. Ellen White escreveu muitos conselhos sobre como criar filhos e ainda assim ela teve seus próprios filhos problemáticos. A história de Edson nos lembra fortemente que não devemos desistir das pessoas, mesmo quando a esperança parece perdida. Ainda pode haver grandes planos para o futuro dessa pessoa. Ore por eles, trabalhe com eles, implore com eles e deixe que Deus faça o que Ele quer.